isso. Salmo 19, Salmo de Davi, que Davi escreve falando sobre a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Acompanhe comigo o Salmo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras, até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é igual um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. A poesia bíblica, irmãos, ela tem a capacidade de nos observar as coisas simples propostas pela vida humana, propostas na vida humana, na vida do cotidiano humano, e entender a maravilha, a maravilhosa engenharia divina, né? A maravilhosa engenharia divina em proporcionar aos homens de entender que as coisas que naturalmente se percebem, há um significado maravilhoso por detrás delas. O Salmo 19 é um salmo que Davi escreve e é um dos salmos mais maravilhosos que ele escreveu, porque é um salmo que é repetido no Novo Testamento em partes, não só por Paulo, mas outras passagens também falam a respeito do Salmo 19 e fazem uma inserção no Novo Testamento falando sobre algo que há muito tempo se discute, como, por exemplo, quando é citado em Romanos, no capítulo 1, sobre os céus manifestarem a glória de Deus, Paulo está fazendo algo muito importante. Ele está dizendo que antes de a lei ser dada a Moisés, as coisas já poderiam ser percebidas a olho nu, de que havia um Criador sobre todas as coisas, e ele era dominador sobre tudo. O que os comentaristas contam a respeito do Salmo 19 é que Davi, no seu tempo, escreveu uma poesia, um canto, uma oração a respeito dos dois livros que Deus havia escrito até então: a lei e a natureza. E Davi começa nesse salmo justamente falando sobre a natureza. E ele fala assim que, eu gosto de pensar a respeito disso, porque quando nós pensamos um pouquinho na questão psicológica das coisas, né? A psicologia nos atesta que nós podemos traçar o perfil de alguém, traçar o perfil de uma pessoa mediante as suas atitudes. Nós podemos traçar a maneira de ser de uma pessoa, o seu
caráter, as suas características pessoais, a respeito da maneira da pessoa se comportar. Dependendo do comportamento que uma pessoa tem, nós conseguimos aferir de que maneira essa pessoa pensa e nós podemos colocar labels, né, etiquetas a partir disso. Apesar de a gente não gostar muito desse tipo de maneira de etiquetar as pessoas, mas quando eu falo de etiquetação, eu falo nada mais do que diagnóstico. Diagnosticar como essa pessoa é, como ela pensa. Por exemplo, se alguém conta coisas o tempo todo que não se coadunam com a verdade, nós facilmente podemos labelar essa pessoa como mentirosa. Se nós conhecemos uma pessoa que tem dificuldade de pagar as suas contas, facilmente nós podemos labelar essa pessoa como caloteira. Se uma pessoa falha nas suas amizades, se ela é uma pessoa que vende as suas amizades, dependendo da maneira como lhe atrai o convívio onde ela está no momento, nós podemos chamar essa pessoa de infiel. E você percebe que a natureza humana tem uma facilidade muito grande de aferir disposição de uma pessoa ou aferir as características de uma pessoa como uma etiqueta, um rótulo a representando de maneira pejorativa. Bom, Davi começa o seu salmo falando a respeito daquilo que Deus fazia. Ele começa dizendo, olha, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Quer conhecer ao Senhor? Não há nada de pejorativo nele. Não há nada de mal nele. Porque quando observamos o tamanho das suas obras, que os céus estão manifestando, e o firmamento, a firmeza das coisas criadas, estão anunciando como Deus é glorioso. Oh, irmão, você talvez esteja... Eu sei que alguns dos irmãos estão no trânsito, voltando para casa, outros em algum estabelecimento assistindo essa live, outros estão assistindo isso gravado muito tempo depois. Você pode aferir hoje mesmo, em qualquer lugar que você esteja, olhando por uma janela, ou simplesmente ficando de pé e percebendo a firmeza do chão debaixo de você, que há um Deus glorioso no céu, que determina que todas essas coisas se sustentem. A natureza está nos avisando que Deus é glorioso. Os céus estão manifestando, o firmamento está anunciando. Mas aí nós percebemos que não apenas pelo que as pessoas fazem, mas existe um problema desafiador depois das nossas atitudes. É a fama que nós ganhamos. Após a atitude de uma pessoa, vem a sua fama. O que as pessoas dizem a respeito dela. O que os tempos e as etapas que elas viveram dizem a respeito daquele período. E eu não sei se você sabe disso, mas é muito difícil deixar para trás um estigma ruim. É muito difícil, por exemplo, para alguém que no passado não pagava as suas contas, ser confiado agora nesse tempo novo como um bom pagador. Como alguém que no passado não falava bem nas suas amizades, era infiel, agora ser levado e ser tratado como alguém fiel. Alguém que no passado não falava a verdade e agora parou com a mentira, ser levado a sério como alguém verdadeiro. Por quê? Porque as etapas da nossa vida dão testemunho de quem nós éramos. Elas dão testemunho do que fizemos.
E como as notícias boas, elas passam tão rápido, mas as ruins permanecem. Davi chega no versículo 2 e diz assim: um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. No caso do nosso eterno Deus bom e poderoso, as etapas de dia e as etapas durante a noite continuam de tempo após tempo, confirmando a sua fidelidade. Os dias continuam dando declarações a respeito de Deus, dizendo: dia que vem aí, Ele continua sendo fiel. Noite tenebrosa que passou, Ele continua sendo Senhor. E sabe que ele ainda fala alguma coisa muito importante no versículo 3. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Como é isso? Como sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes? Há pessoas que você vê na rua, que só de olhar para elas, você sabe que ela está vivendo um dia bom. Há pessoas que você olha na rua e sem elas abrirem a boca, você sabe que vivem um dia mau. Quando nós conseguimos ver, há pessoas que você olha e simplesmente o fato dela estar viva, isso representa que ela é um milagre. Só o fato de mais um dia ter chegado, de mais uma noite ter passado, é uma declaração que Deus continua sendo sábio e soberano, que Deus continua sendo fiel e justo, que Deus continua guardando o compromisso que Ele fez com o seu povo. Versículo 4, ele fala que não é uma coisa isolada isso. Isso é tão importante, irmãos, porque quando as pessoas olham para nós, acham que isso é papo de crente. Quando nós exaltamos e declaramos o tamanho de Deus, as pessoas tentam isolar e falar que isso é papo de crente. Mas o salmista diz assim, ó, em toda a extensão da terra, em toda a extensão da terra. Hoje foi dia e foi noite na Austrália. A noite ainda está chegando no Hawaii, quando já vai ser quase dia seguinte, quase no final do segundo dia da Austrália. Em toda a extensão da terra, não importa se você creia ou se você não creia, não importa se você se dobre ou você não se dobre, Ele continua sendo fiel sobre todas as coisas. A sua palavra continua sendo ouvida em todos os lugares e até ao fim do mundo. E depois de declarar a Deus com a sua grandeza no Salmo, lendo o livro que ele escreveu através da natureza, é como se Davi fosse pegando das coisas maiores às menores. Ele começa pelo firmamento, ele começa pelos céus, desce ao firmamento, fala a respeito do tempo, o dia e a noite, e agora ele isola um elemento para falar a respeito. Ele começa a falar assim, olha, não é só nas grandes coisas que nós percebemos a sua glória. Não é apenas na grandeza do seu poder que nós percebemos a sua majestade. Nós percebemos no dia a dia, mas não só no dia a dia, no detalhe daquilo que ele colocou em um dia. E ele descreve. E o detalhe que ele descreve não é um detalhe pequeno, é um detalhe grande. Ele fala assim, olha, no fim da terra, porque eles tinham uma percepção de globo diferente na época, lá no fim da terra ele colocou uma tenda para o sol. Ele colocou lá uma tenda para o sol, que ele sai como um noivo do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. E aí ele continua, a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada furta ao seu calor. Ele fala assim, as coisas começam no começar do dia pequeno. O raiar do sol às vezes vem numa manhã fria,
Uma manhã, por exemplo, de outono, que ela começa fria, ou entre a transição do verão para o outono, às vezes ela começa fria, o sol aparece de manhã, de uma maneira tão fraca no horizonte, mas ele sai e corre como um herói até a outra extremidade, e nada se furta ao seu calor. E nada consegue ficar inerte àquilo que ele estabeleceu. Passando para a situação na nossa vida, é como se Davi percebesse, Deus estabelece as coisas de uma maneira que às vezes começam pequenas, escondidas numa tenda, no fim do firmamento, mas ela sai, se levanta, cresce, corre todo o seu percurso e termina da maneira como Deus terminou, dizendo que iria terminar. Só que isso não é só hoje, é todo dia. Isso não é só nesse período, é todo o tempo. Deus em todo o tempo continua estabelecendo desde as coisas grandiosas até as pequeninas o seu plano para se cumprir na vida de cada um de nós. E se Ele é poderoso, suficiente para fazer isso às estrelas e o sol, quanto mais a nós. Deus aqui coloca no coração de Davi e faz uma comparação maravilhosa ao noivo. E se nós colocarmos essa pessoa do noivo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós também percebemos que o Isaías no capítulo 53 fala que ele veio como um renovo em uma terra seca, sem aparência ou formosura. Homem experimentado em trabalhos, mas ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito, porque ele tirou a muitos da transgressão do pecado. Aleluia! Ele, da mesma maneira como descreve um noivo que nada furtou ao seu calor, nada pode ser furtado ao calor soberano de Cristo sobre a vida daqueles que se permitem estar debaixo da sua chama que queima todo o pecado para a glória do nome de Jesus. É a partir do versículo 7, eu não quero me demorar, que Davi então muda o livro de estudos, após fazer menção do Senhor Jesus Cristo em tipo. Glória a Deus. E ele muda o percurso do que está dizendo e começa a falar assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 119, por volta do versículo 92. O salmista, quando escreve, ele fala assim: olha, se a tua lei não tivesse sido toda a minha alegria, há muito eu teria perecido na minha angústia. Há muita gente que sofre por causa das depressões, dos problemas que surgem. Há muita gente que sofre por tantas questões que se levantam contra, porque simplesmente deixaram de buscar prazer na lei do Senhor, que refrigera a alma, que refrigera o seu coração e o seu espírito, que muda a perspectiva das coisas. Eu me lembro agora do Salmo 73, que o salmista está indignado com os ímpios. O fim deles é bom, eles roubam, eles matam, eles fazem o que querem. E continuam vivendo, parece que não há embaraço na vida deles, eles não tropeçam. Parece que quanto mais a maldade se levanta, eu em vão servi ao Senhor, ele diz. Mas aí lá no final ele fala assim: até que entrei no santuário do Senhor e vi o fim deles. Quando eu me deparei com a lei do Senhor sendo cumprida e percebi o refrigério que há para a minha alma, então eu percebi que é muito melhor servir ao Senhor para a glória do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu vi agora há pouco alguém que escrevia na nossa live pedindo por sabedoria. Eis aí, meu irmão, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Como assim? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Sabe de uma coisa, irmãos? Não erra quem segue atrás daquilo que Deus disse.
É sábio aquele que decide se firmar naquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra. Não tropeça aquele que leva em consideração a palavra de Deus para tomar as suas decisões. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Oh! Os preceitos, aquilo que Deus estabeleceu, não simplesmente como lei, mas como uma indicação de como seria melhor viver, como seria mais salutar fazer. Um preceito antes de você fazer alguma coisa, entender que Deus já estabeleceu uma maneira para aquilo fosse feito, um preceito. E quando você segue dessa maneira, o salmista diz que fazer assim alegra o coração. Como assim? Me dá um exemplo. A família é um preceito de Deus. Como estar em família alegra o coração? Como ver os nossos filhos crescerem alegra o nosso coração? Há preceitos na Bíblia sobre o convívio conjugal. Como segui-los alegra a nossa alma. Como fazer da maneira que Deus estabeleceu traz bem para nós. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Olha que interessante isso. Quando Deus fala haja a luz que aparece em Gênesis, lá no capítulo 1, é uma coisa muito interessante, porque os luminares aparecem no quinto dia, mas a luz aparece logo no primeiro dia. A luz, muito mais do que simplesmente esse fenômeno físico, que nós podemos ter percepção das coisas, a luz também representa, num conceito filosófico e religioso, principalmente no conceito nosso ético-moral, uma questão de conceituação, de aferir medidas, de aferir um conceito. Por conta da luz, a percepção daquilo que vemos. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui num quarto escuro, seria muito fácil eu tropeçar em alguma coisa, porque eu não estou enxergando. Mas a partir do momento que há luz, e eu consigo enxergar as coisas que estão aqui, então eu consigo andar. O que é que o salmista está falando? Ele está falando assim, que o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, porque Ele mandou, é como se uma luz iluminasse para que eu não tropeçasse num buraco e terminasse com a minha vida. A luz que alumia os olhos consegue fazer com que eu enxergue aquilo que é bom e é ruim para a minha vida. O mandamento do Senhor é puro. O mandamento do Senhor não tem mistura, é uma luz pura que ilumina os olhos daquele que quer andar em retidão diante do Senhor. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Sabe qual é o problema das leis dos homens? É que as leis dos homens cobrem um lado e descobrem o outro. Fazem bem para uma parte da população, mas outra fica triste. Os juízos do Senhor, eles são perfeitos e justos juntamente. Ninguém sai perdendo quando Deus escreve leis. Ninguém sai perdendo quando Deus estabelece algo. É bom para todo mundo, é bênção para todos. E o ímpio só não é abençoado porque decide andar fora, porque lei e juízo é para ser cumprido para a glória de Deus. E ele continua, mais desejáveis são do que o ouro, sim do que o ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. E aí ele se inclui nessa palavra, eu queria que você se incluísse. Também por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Em guardar aquilo que Deus estabelece, em perceber a sua glória e o seu poder. E entender que a sua palavra está feita, escrita para o vigor da nossa vida, para a saúde da nossa alma e saúde dos nossos ossos. Por saber disso, a grande recompensa.
Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu, ó Deus, dos que são ocultos. Sabe o que o salmista fala? Depois de ele perceber tudo isso, quem é que consegue andar sempre sem errar? Mas ele fala, mediante a tudo isso, Senhor, que o Senhor nos mostra, Senhor, me ajuda a expurgar até aquilo que eu não conheço. E ele faz um pedido importante, também da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim, Senhor. Não permita que por conhecer essas coisas, por saber que o Senhor é bom, por poder andar em retidão, eu me considere agora melhor que os outros homens. Que essa soberba tome conta de mim de tal maneira que eu não perceba e não entenda que tudo foi o Senhor quem fez. Que tudo foi o Senhor quem ajudou, que tudo foi o Senhor quem estabeleceu, que foi tudo que o Senhor me levantou e me deu graça para conseguir. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Eu sei, irmãos, que nessa tarde você tem motivos suficientes para adorar a Deus. Você tem motivo suficiente após esse salmo para colocar no seu coração um cântico que leve o nome do Senhor, que leve glória ao nome do Senhor. Faça isso. Adore a Deus pela pessoa de Jesus, que através da sua palavra nos revelou tantas coisas maravilhosas no dia de hoje. Nos deu tanta graça no dia de hoje para perceber que através dele e por ele temos condições de estar na sua presença no dia de hoje. Que foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco. Adore a Deus, porque Ele é a nossa rocha e o nosso libertador, em nome de Jesus. Deus te abençoe.